Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast aqui do PET Saúde e Equidade da Unigran Capital. Somos do grupo 3, do eixo 3, do processo de maternidade, acolhimento e valorização de mulheres e homens trans e outras pessoas que gestam. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno de nutrição do 6º semestre, estou acompanhado com meu colega Adão, que é aluno de Direito do 4º semestre, e hoje temos como convidada a professora Raquel, que é doutora, juíza e mestra em efetividade de Direito pela PUC. Tudo bem, professora Raquel? Tudo bem, Gabriel, Adão, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa de tão grande relevância social. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, o PET está de parabéns e o Unigran também. É um prazer estar aqui. Neste episódio, vamos falar sobre a equidade na saúde, o direito das pessoas que gestam e a oportunidade do atendimento humanizado do SUS. Me fala aqui, eu estou muito feliz que você esteja aqui, né? Mas me fala, quais são os principais direitos das pessoas que gestam dentro do SUS? Olha, Gabriel, nós temos que partir do seguinte ponto, para a gente entender o direito das pessoas que gestam no SUS e também em toda a rede de saúde, mesmo na rede privada. Que a saúde é um direito constitucionalmente tutelado e que nós temos um eixo na Constituição hoje que é o princípio da afetividade e o princípio da identidade. Todos os direitos que nós temos na Constituição, eles devem ser interpretados a partir do princípio da afetividade e da identidade. O que quer dizer isso? Isso é uma visão multidimensional do ser humano. O ser humano, mesmo na área médica, ele não pode ser visto apenas num aspecto biológico, numa dimensão biológica. Ele deve ser visto também na sua dimensão afetiva e identitária, da sua identidade. Então a saúde, ela tem que respeitar, assim como todos os outros direitos, respeitar esse aspecto da identidade da pessoa e da afetividade da pessoa. Então, quais são os direitos que as pessoas transgêneras têm na área de saúde e durante a gestação? Todos os demais direitos, né, que comumente as pessoas têm, e também que seja respeitada a sua identidade e a sua afetividade. Então, ela vai ter direito a pré-natal gratuito, né? E que durante esse pré-natal a abordagem seja uma abordagem inclusiva, que respeite a sua identidade, que respeite a sua afetividade, né? Depois, direito a um parto humanizado e que, novamente, nessa humanização é necessário que tenha o respeito à sua identidade e à sua afetividade. O direito a todo o tratamento no puerpério, né? Porque todas as parturientes têm o direito a um tratamento adequado durante o puerpério, não só a parturiente, como o recém-nascido, né? Direito a poder colocar o seu nome social na sua documentação médica. Então, todos os direitos que já existiam e sempre existiam em relação às parturientes, e lembrando que tem que ser respeitado o princípio da afetividade, né, e o princípio da identidade. E que as pessoas não são apenas uma dimensão biológica, mas são, sobretudo, uma dimensão afetiva e de identidade. Você trouxe um nome diferente, né, que é o nome de parturiente. Esse não é um nome que normalmente costuma ser utilizado pelas pessoas, né? Normalmente as pessoas se referem como mãe ou pai. Esse termo já é utilizado, né, dentro da enfermagem e ele ultimamente foi incluso também, né, pelo STF para as pessoas que gestam, né, também. A senhora poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Exatamente, Adão. No julgamento da DPF 787, tá, o Supremo Tribunal Federal decidiu que na declaração de nascido vivo do recém-nascido, né, deve constar no lugar de pai, mãe, ou melhor, de mãe, parturiente, né? E qual foi o objetivo? O objetivo garantir, né, que a mãe, o pai que é trans, né, e que tem ali que ainda preservou, né, o seu sistema biológico para gerar,
em que ele tem a oportunidade de colocar o nome social dele no registro de nascimento da criança. Então, antes se tinha mãe, e aí se impedia, né, depois que o nome social fosse colocado no registro de nascimento. Então, agora é parturiente. E esse é o nome mais técnico, né? É o nome que a enfermagem já usava, que parturiente é a pessoa que dá à luz, né, a um outro ser humano. Então, o Supremo entendeu que essa expressão parturiente é a expressão mais inclusiva, mais técnica, né, e que atende ao princípio da afetividade, a identidade, a dimensão também identitária do ser humano que está dando à luz. Então, é parturiente na declaração de nascido vivo. Esse é um tema bem interessante, bem bacana, né? Porque nós estamos numa época que é cada vez mais atual, né? Se falar muito sobre identidade de gênero, sobre sexo, diferenciar de sexualidade também, né? Muitas pessoas acabam confundindo esses temas também, né? E justamente colocar esse parturiente, né, é um avanço muito importante, né, principalmente para homens, mulheres trans, né, principalmente homens trans, né, que gestam, justamente também para identificar as pessoas e as pessoas se aproximarem um pouco mais com esse tema também, né, principalmente pela questão, muitas pessoas até podem ter dúvida, né, será que um homem trans ele também tem os direitos à licença maternidade, né, e todas essas questões que envolvem essas pessoas também, né. Então, um homem trans, né, que gesta tem direito à licença maternidade. Né, o Supremo também entendeu isso ao interpretar lá o artigo 71A da Lei 12.873, decidiu que nas uniões homoafetivas, né, o homem trans que gesta, ele tem direito à licença maternidade. E se, em sendo segurado do INSS, né, ou como contribuinte individual. Se essa pessoa não for segurada do INSS, né, e a mãe não gestante for segurada, ela tem direito a receber licença maternidade. Então, então nessa união homoafetiva, se o homem trans que gerou for segurado do INSS, ele vai ter direito ao auxílio previdenciário, da licença maternidade. E se ele não for segurado e a mãe que não gestou for segurada, ela tem direito também aos 120 dias. E se o homem trans que gestou for segurado, ele vai ter direito a 120 dias, aí a mulher trans, a mãe que não gestou, ela vai ter direito à licença de 5 dias, que seria a licença paternidade. Acho muito bacana mesmo. E assim, né, nós temos hoje, né, a legislação, hoje não, né, desde sempre, uma legislação que sempre protege os direitos humanos, né, que protege aquele valor intrínseco do ser humano, né, que o ser humano não é um meio, mas, né, assim, um fim. E como nós podemos, professora, na sua opinião, aproximar mais da realidade essa questão constitucional hoje em dia? Olha, eu acho que pela educação e pela informação, né? Então, assim, eu penso que a formação do ser humano ela tem que ser integral. Então, mesmo quem trabalha na área da saúde tem que ter conhecimento sobre os direitos humanos. E quem trabalha na área do direito tem que ter conhecimento sobre os direitos da saúde. Né? Hoje nós vivemos um momento em que a ciência ela se caracteriza pela interdisciplinariedade. Né? E, então, eu acho que é pela educação, pela superação dos preconceitos. Né? Nós temos, às vezes, uma carga grande de preconceitos na prestação do serviço. Então, tem que fazer a formação de quem está lá na ponta. Quem está lá na unidade de saúde. E essas unidades de saúde, elas não podem ser influenciadas por pensamentos religiosos, né? Lembrar que o Estado é laico e que as unidades de saúde devem ser um espaço laico, que não pode ser influenciado por concepções religiosas. Obviamente, não são todas as religiões que têm preconceito em relação à questão da afetividade
e da identidade. Mas sabemos que existem religiões que têm essa carga de preconceito e isso pode afetar, né, as unidades de saúde se a gestão não primar pelo respeito ao Estado laico. Porque o contribuinte, ele tem todas as religiões, ele tem todas as identidades e então a administração pública ela tem que ser inclusiva, laica e respeitar o direito à identidade das pessoas. Apesar de sermos um país majoritariamente, né, católico, seria, né, cristão, mas nós temos todos os tipos de religião aqui no nosso país, né, um país de extensões aí continentais, né? E a senhora também abordou o tema da interdisciplinaridade, né? E o Gabriel tem um pouco mais de experiência do que eu no PET, né? E esse ano agora o PET conta com mais disciplinas, né? Entrou a disciplina de direito também. Você consegue dar um parâmetro para a gente assim, um pouco mais bacana sobre essa questão de como essas disciplinas conseguem contribuir mais, elas se unindo umas com as outras para a gente? Anteriormente, o PET era feito apenas com as disciplinas da área da saúde, né? Mas hoje entrou direito, o pessoal do curso de administração, que estão dentro da área da saúde. É bem importante, né, que o pessoal de direito possa estar influenciando aqui nesta área, né? Tem razão, Gabriel. Eu acho que enriquece bastante o currículo também do curso de Direito, a participação do PET. O estudante de Direito, né, quando ele tem a oportunidade de estar lá na unidade de saúde, está fazendo um trabalho com a população, eu acho que ele concretiza mais o que é o direito à saúde, porque ele vê a realidade social onde esse direito incide. Eu acho que isso dá vida ao direito. E para o profissional também da área de saúde, conhecer os direitos é muito importante. Então, eu acho que essa interdisciplinariedade, né, ela enriquece a universidade, né? Então, porque a universidade é um universo de conhecimento. E quando esse universo de conhecimento é interdisciplinar, eu acho que todos nós ganhamos e, sobretudo, a sociedade ganha. Aí me fala, como que o SUS pode avançar em um atendimento mais inclusivo e humanizado? Olha, eu acho que tem que fazer formação, né? Tem que fazer formação de todos os níveis e principalmente de quem atende nas unidades de saúde, né? O SUS fez aniversário sexta-feira passada. Acho que o SUS fez 35 anos. Nós devemos nos orgulhar do SUS. O SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira. Ele é também uma manifestação da democracia brasileira. O SUS vem dos movimentos sociais, ele nasce no seio da sociedade brasileira. Ele não foi um projeto, um sistema que veio de cima, não, ele foi construído pelo povo. Quase como um plebiscito, né? Exatamente, quase como um plebiscito, por intelectuais, por professores, por líderes comunitários. Então o SUS ele tem uma vocação democrática, uma vocação inclusiva, e nós não podemos deixar que se perca. Então todas as pessoas que trabalham no SUS, elas devem estar conscientes dessa vocação do SUS e elas têm que receber formação, letramento. Todos nós temos que passar por letramento em questão de equidade de gênero. É uma necessidade. Letramento e equidade racial. São novos tempos, né? E onde o direito agora ganha uma amplitude maior para a gente incluir todas as pessoas, todas as identidades. E nós temos muitos problemas de comunicação, de linguagem em relação à efetividade desses direitos. Então, deve haver um letramento do enfermeiro, do técnico de enfermagem, dos médicos, né? Os médicos também precisam passar por letramento a respeito da equidade de gênero. Esse letramento no Poder Judiciário ele tem acontecido. O Conselho Nacional de Justiça atualmente tem protocolos. Protocolo com equidade para julgamento com perspectiva de gênero. O CNJ está letrando os juízes, para que os juízes saibam o que
é gênero, o que é sexualidade, que conheça essa nova nomenclatura, que não é apenas uma nomenclatura, que diz respeito a esses direitos dessas pessoas, né, que é a efetividade do princípio da identidade, da afetividade, dessa inclusão. E agora temos também um protocolo com julgamento com perspectiva racial. E os juízes estão sendo letrados. Da mesma forma, eu acho que todos os profissionais têm que passar por esse letramento. Então, eu imagino que os conselhos, né, fiscalizadores e regulamentadores das profissões também na área de saúde, a eles incumbe trazer esse letramento, né? Educação. E essa educação passa por esse letramento. Porque às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, tem um bom coração, mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento da nomenclatura, da linguagem, porque é uma linguagem diferente. Então as pessoas precisam aprender, passar por esse momento de letramento. Muito bacana. Às vezes, né, a pessoa pode até cometer um crime, né, com racismo recreativo, né, e entre outros. Exatamente, por falta de conhecimento. Né? E uma coisa, por exemplo, que a gente tem lutado bastante hoje é contra a violência obstétrica, voltando aos direitos das pessoas que gestam. E quando a gente pensa em violência obstétrica, a gente pensa mais numa violência, né, até física. Mas olha, um tratamento preconceituoso é uma violência obstétrica. Um tratamento não inclusivo é uma violência obstétrica, né? Para as mães que vivem num relacionamento homoafetivo, né? Para um homem trans que tem o seu direito de gestar assegurado, ele não ser tratado de forma adequada, respeitando a sua identidade, a sua afetividade, isso é violência obstétrica. Então, todo o processo, todos esses direitos, durante o pré-natal, durante o parto humanizado, puerpério, todos esses profissionais, eles devem, né, passar por um processo de educação a respeito da equidade de gênero, um letramento sobre equidade de gênero. Muito legal essa visão, né, até porque, assim, a gente pode até alinhar com a observação que a própria CESAL tenha feito do PET, porque o PET ele era destinado única e exclusivamente para os usuários, né, para o atendimento à população. E agora o PET ele é direcionado aos profissionais da saúde. Talvez tenha sido justamente essa observação, né, que foi feita, que a gente precisava estar mais próximo desses profissionais, que a gente precisava trazer mais conhecimento, mais informação para os profissionais, né, para que eles possam também repassar para a população e que a gente possa ter um atendimento cada vez mais inclusivo no SUS, né? É verdade, Jordão. Faz todo sentido, porque esse contato realmente enriquece todas as partes. Uhum. E de que forma a formação dos profissionais da saúde pode ser centrado nesse processo? Olha, nós temos várias metodologias, né, de educação na área social, popular, mas eu penso que, por exemplo, eu trabalho muito com justiça restaurativa, né, com ferramentas da justiça restaurativa, círculos de paz, por exemplo, onde as pessoas se comunicam a partir das suas histórias de vida, a partir da escuta ativa. Talvez a formação dessas pessoas fosse mais interessante, não uma formação assim, de uma comunicação abstrata, teórica, mas de ter, por exemplo, uma roda de conversa com as mulheres, né, com as mães, né, com os homens trans que se dispõem a gerarem, com as mulheres também que são mulheres trans, que promover uma formação dessas pessoas que trabalham nas unidades de saúde a partir do contato com a comunidade LGBTQIA+, com as pessoas transgêneras, para que essas pessoas pudessem ser ouvidas nas suas necessidades, nos seus sentimentos, porque quando a gente fala assim, os direitos da pessoa transgênera, isso é uma coisa abstrata. Mas quando você está sentado diante de uma pessoa transgênera, com toda a sua história de vida, com os seus sentimentos, as suas percepções, suas necessidades, e ela é ouvida, isso é muito educativo,
porque aí é uma educação a partir da humanidade, né? Então, assim, eu penso que essa formação ela tem que ser feita com a participação ativa da comunidade interessada, que é a comunidade das pessoas transgêneras, né? Como agentes ativos dessa formação, podendo se comunicar diretamente com esses profissionais. Sim, justamente trazer mais inclusão, né, para que essas pessoas também possam expressar a sua voz, né, porque essa é uma parte muito importante também, né, dar visibilidade, trazer um acolhimento, uma atenção básica, né, principalmente aí para áreas em que são mais vulneráveis também, que nós entendemos que são áreas que tem um pouco mais de dificuldade, talvez, de comunicação também, das pessoas para com os profissionais da saúde também, né? Que são pontos interessantíssimos que eu acredito que são talvez um dos caminhos para nós trazermos justamente esse ponto central nesse processo inteiro, né? Bom, Gabs? Né, você mencionou sobre o círculo de paz, né? Tem muitas pessoas trans que procuram esse círculo para poderem ter ajuda, né? Sabemos que tem bastante casais homoafetivos que adotam crianças para conceber uma família. E como que existe bastante denúncia sobre violência dentro do SUS em relação a isso? Olha, todas as justiças hoje, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual, tem os centros de justiça restaurativa, né? Essa parte aí de adoção é feita pela Justiça Estadual. Então, assim, eu não saberia dizer para você como que está assim, as estatísticas, né, de violências que são sofridas por casais homoafetivos em relação a processos de adoção. Tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar, quando a gente fala em formação de quem trabalha em unidade de saúde, é que nós também não podemos esquecer que as pessoas que trabalham nas unidades de saúde, elas já são bastante sobrecarregadas, né? São pessoas muito sofridas, elas também sofrem muitas violências, né? Eu diria para vocês que é como o marisco, né? Tá entre o mar e o rochedo, quem trabalha num posto de saúde, numa UPA. Então, essa educação, essa formação sobre equidade de gênero, sobre o princípio da afetividade, sobre o respeito pela identidade, ela tem que se dar de uma forma também muito humanizada. Porque essas pessoas, elas passam por muitas agressões por parte da própria comunidade. Então, elas também precisam ser ouvidas. Por isso que eu acho assim, que essa ferramenta da justiça restaurativa, o Círculo de Paz, eu acho que seria muito apropriada para trabalhar essa formação, criar esses círculos entre esses profissionais da saúde e essas pessoas das comunidades transgêneras, as pessoas transgêneras, tanto as mulheres quanto os homens transgêneros, e principalmente aqueles que se propõem a gestar, para que fizesse essas rodas onde as pessoas pudessem falar a partir da sua humanidade e que isso fosse feito assim, dessa maneira. Porque para que as pessoas também pudessem ouvir o quanto o funcionário que está lá na UPA também sofre e também é vítima de preconceitos e violências. Porque no final das contas todos nós somos muito humanos, né? E todos nós temos a nossa história de vida e essa educação tem que ser feita assim, a partir dessa humanidade. Então eu penso dessa forma. E nós temos, né, um exemplo claro que é da justiça itinerante, que é aquela justiça que vai até os bairros, né, atender, que faz casamento das pessoas também, né? E voltando para esse lado da justiça restaurativa, qual seria a possibilidade dessa justiça estar mais próxima ali dessas unidades de saúde junto aos trabalhadores? Olha, por exemplo, lá na Justiça Federal nós temos lá o Centro de Justiça Restaurativa, o CEJUR, que eu coordeno, que tem uma parceria com a Unigran Capital, com o curso de Direito e com o curso de Psicologia. Então, assim, a própria universidade pode provocar, né, o Centro de Justiça Restaurativa
para que a gente possa fazer ações junto às unidades de saúde, para círculos em determinados dias, para ouvir, né? Primeiro a gente faz um círculo para ouvir aquelas pessoas lá que trabalham na unidade de saúde, a gente chama de pré-círculo. Depois faz um pré-círculo com as pessoas que são transgêneras, e depois a gente faz um círculo entre todos, para que essas pessoas falem das suas necessidades, dos seus sentimentos. Olha, é incrível como que essa ferramenta, ela proporciona assim que vem à tona o melhor de cada ser humano. Então, eu acho que isso é uma coisa bem viável que a gente pode fazer, uma visão diferente de fazer a paz, de buscar a justiça, né? Onde as pessoas são os protagonistas, não o poder judiciário. Então, eu acho que seria uma coisa bacana que a gente poderia assim, fazer uma parceria com o Poder Judiciário para fazer isso. Eu tive a oportunidade de usar o objeto da palavra, né, com a Pro em aula. É muito bacana, né? Você fica ali querendo mesmo expressar seus sentimentos, né? E justamente nessa questão de se aproximar, né, com a comunidade, acho que é um dos caminhos aí que nós deveríamos, no mínimo, né, efetuar nos próximos momentos aí. Nós do PET, a gente teve essa dinâmica na semana passada, que a gente teve a oportunidade de ter o objeto da palavra em nossas mãos. E sobre minha experiência, eu achei totalmente libertador, foi muito legal. Como eu disse anteriormente, né, eu tinha chegado lá ansioso por conta das provas e saí feliz. Você sai mais leve, uma terapia, né? É uma terapia essencial, inclusive para os trabalhadores da área da saúde. Exatamente. Eu acho que isso assim, se não for uma terapia, pelo menos é terapêutico, por assim dizer. E eu acho que a educação feita dessa forma, ela se torna leve, ela se torna libertadora, né? E eu acho que é essa comunicação que vence o preconceito. É essa comunicação autêntica, feita a partir dos nossos sentimentos, da nossa dimensão humana, que supera esses obstáculos sociais e cria realmente as pontes, os laços, e assim a gente vai se tornando um país mais inclusivo, mais justo, né? E em todas as pautas, e nessa pauta que é tão importante, né? Que é da inclusão das pessoas transgêneras dentro do sistema de saúde, o respeito pela identidade delas. Sim. Nós refletimos bastante, né, sobre a equidade na saúde, sobre os direitos das pessoas que gestam, as barreiras, e falamos agora justamente sobre essas possibilidades de avanço, né, justamente sobre essa justiça restaurativa também, né, inserir essa justiça restaurativa nesse meio, que é uma das ferramentas, né, que se fazem necessárias para que nós possamos melhorar cada vez mais essa comunicação, né, principalmente dos funcionários da saúde, né, para com as pessoas que gestam, que são o nosso foco aqui, né, e melhorar essa comunicação entre eles, eu creio que seja a melhor maneira para dar uma atenção melhor ainda para as enfermeiras ali que estão ali na linha de frente, e uma atenção melhor ainda também para aquelas pessoas que estão gestando, que estão em momento de tanta vulnerabilidade, né. Mas nós não queremos tomar tanto tempo da Pro hoje também. A senhora gostaria de dar algum recado para a comunidade? Eu creio que vai ter bastante gente assistindo a nossa mensagem de hoje, o nosso episódio de hoje. A senhora gostaria de dar algum recado? Olha, a minha última palavra assim, para a comunidade é sobre a importância do Sistema Único de Saúde, né? Nós devemos ter orgulho do Sistema Único de Saúde. É um dos melhores do mundo, né? Não existe país na Europa, no hemisfério norte, que tenha um sistema tão inclusivo. Então, e sim, também pedir sempre para a comunidade para que olhe as pessoas que trabalham lá no SUS como outros seres humanos também, dentro de uma visão também multidimensional. Aquela pessoa que está trabalhando ali não é apenas uma engrenagem dentro de um sistema. Ela tem uma dimensão humana, também é uma mãe, é um pai, é uma pessoa que tem seus sentimentos, as suas necessidades, as suas afetividades, né? Eu sei que quando a gente vai à unidade de saúde, nós vamos lá porque nós estamos com um problema.
com uma pessoa nossa doente, mas nós não podemos esquecer que aquelas pessoas que estão ali são pessoas como nós, eles também têm filhos que ficam doentes, têm pais. Então, para que tivesse assim também um olhar, né, um olhar mais afetivo, mais acolhedor em relação aos servidores e às servidoras que trabalham no nosso Sistema Único de Saúde. Essa é minha última palavra para a comunidade. Professora Raquel, muito obrigado pela sua participação. E você que nos acompanhou até agora, nosso agradecimento especial e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.